Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão venceu ontem aí por 1 a 0 o Caracas da Venezuela pela Copa Sul-Americana e trouxe aí de volta a boa fase, né? Tomara que continue, já tem jogo domingo aí pelo Campeonato Brasileiro e vamos ver se esse time vai dar conta do recado e continuar aí vencendo. O que importa, né? O Vasco tá na zona do rebaixamento, tem que voltar a vencer de qualquer jeito. Vamos falar bastante do que foi também a partida de ontem. Também vamos falar aí do reforço anunciado oficialmente pelo Vasco, né? O Vasco fechou a contratação do colombiano Gustavo Torres, a nova proposta feita pelo Vasco para contratar o Martim Benítez. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo. Se inscreve aí, rumo a 120 mil inscritos, falta muito pouquinho mesmo. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo diariamente aqui no nosso canal, todo dia entra inscritos novos aqui no canal, muito obrigado mesmo. Continue aí assistindo nossos vídeos, porque a gente posta vídeo todo dia aqui, por isso que é importante você ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Quando é dia de jogo do Vasco, a gente põe pré-jogo, põe pós-jogo e vamos torcer bastante aí pro Vasco entrar nos trilhos novamente, né, pessoal? Pra gente voltar a ter a alegria de torcer pro Vascão. Meus amigos, ontem o Vasco venceu por 1 a 0 e o Caracas da Venezuela em São Januário. O Vasco que teve a maior posse de bola o jogo todo, não conseguiu traduzir isso em finalizações e também em gols. O Vasco suou para vencer por 1 a 0 e o Caracas da Venezuela teve um pênalti muito mal batido pelo Carlinhos, né? Um pênalti perdido, e o Vasco poderia até mesmo ter ganhado por 2 a 0. Teve um momento na partida que o Vasco quase se complicou com a expulsão do Igor Catatal, que foi infantilmente expulso, né, pessoal? O cara entrou em 10 minutos de jogo, o cara já estava expulso. E com certeza o Ricardo Sapinto vai dar uma puxada de orelha nele para ele não fazer mais isso, porque poderia ter comprometido aí talvez uma vitória do Vasco. O Vasco poderia até mesmo ter perdido o jogo ontem, né? O Caracas da Venezuela tentou partir para cima, colocou atacantes após a expulsão do Igor Catatal, mas o técnico Ricardo Sapinto estava iluminado e colocou o Thiago Reis, que na primeira jogada dele ele só tocou para o fundo da rede e fez o gol da vitória do Vascão. E com certeza ele deverá ser titular aí já no domingo contra o Goiás, já que o Ribamar jogou muito mal, perdeu gols inacreditáveis, né? Um gol de cabeça sozinho, era só ele guardar e partir pro abraço, o cara mandou pra fora. Teve outras oportunidades, teve uma cabeçada que ele furou, o tempo de bola do Ribamar é horroroso e o Thiago Reis provavelmente deverá ganhar uma nova chance aí de titular no Vasco depois de tanto tempo. O Thiago Reis que não marcava um gol com a camisa do Vasco desde junho de 2019, se eu não me engano, no jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e o último jogo dele que ele entrou dentro de campo foi em março desse ano de 2020, pessoal. Muito tempo mesmo que o Thiago Reis não entrava em campo. O Ricardo Sapinto elogiou bastante o garoto aí após a partida, falando que o jogador está se empenhando bastante. É um jovem garoto revelado pelo Vasco que jogou muito bem na Copinha. E o Ricardo Sapinto sabe bastante sobre o jogador, né? Conhece bem a história do Vasco e sabe que o jogador tem qualidade e com certeza a gente espera que ele agora seja o momento de Thiago Reis jogar realmente bola com a camisa do Vasco, porque realmente alguns jogos que o Thiago Reis entrou com a camisa do Vasco ele não fez absolutamente nada e muito por isso ficou esquecido esse tempão aí. E agora o técnico Ricardo Sapinto ressuscitou ele dentro do Vasco e com certeza quem tem a ganhar com isso é somente o Vasco, porque ganha mais uma opção aí para ataque quando o Germancano não estiver presente, já que o Ribamar deixa muito a desejar, cara. Eu tenho certeza absoluta que no final desse ano o Ribamar deverá sair do Vasco, porque termina o seu contrato. Não sei se ele vai estender até o final do Brasileiro, provavelmente após o término aí do Campeonato Brasileiro o Ribamar não será mais atacante do Vasco e o Thiago Reis é um ativo do clube, querendo ou não, ele é revelado pelo Vasco e com certeza o Ricardo Sapinto sabe disso e vai colocar ele aí para jogar mais vezes, vai dar mais minutos pro garoto entrar dentro de campo e mostrar o seu valor, né? Tomara que agora o Thiago Reis abrace essa oportunidade e que seja um bom atacante aí quando o Germancano não estiver presente, porque o Cano é o titular absoluto da posição. E deixa aí nos comentários qual foi o ponto positivo para você no jogo de ontem, qual foi o grande jogador que você achou da partida. Na minha opinião, eu gostei bastante da atuação do Thales Magno jogando por dentro ali como segundo atacante. O Ricardo Sapinto parece que vai achar uma nova posição para o Thales, coisa que nenhum treinador ainda que passou pelo Vasco conseguiu fazer aí com o Thales, né? Mudar ele de posição e pode ser que agora ele rende mais jogando por dentro. E também eu gostei do Carlinhos, apesar dele ter errado o pênalti, ele estava jogando bem, dando mobilidade no meio campo do Vasco, tentando fazer algo de diferente. E também aí o Thiago Reis, a entrada dele, que mostrou que ele tem faro de gol, coisa que o Ribamar não tem. E deixa aí nos comentários qual o seu grande destaque.
Bom, pessoal, ontem o Vasco confirmou a contratação do atacante Gustavo Torres, colombiano de 24 anos. O jogador chega por empréstimo até o final de 2021 aí, vindo do Atlético Nacional da Colômbia. O atacante foi apresentado, a negociação levou alguns dias, né? A gente está falando aqui de algum tempo dele e finalmente foi concretizado. O jogador já está treinando com o elenco e quem sabe já pode aí tentar o seu registro para tomara que conseguir já entrar em campo no domingo aí contra o Goiás. O Vasco precisa de atacante. Ontem no jogo de ontem ficou bem nítido também. Mais uma vez, eu vou criticar o futebol do Vinícius. Não dá, cara, não dá pra ver ele jogando mais com a camisa do Vasco. Ele é muito fraquinho, tem que ficar no banco de reservas, ser emprestado. Não dá, cara. O Vasco não tem elenco, infelizmente. Ricardo Sapinto teve que escalar ele mais uma vez. E mais uma vez ele provou que não consegue jogar com a camisa do Vasco. Jogador muito jovem, tem que sair, tem que ser emprestado para pegar experiência. Não adianta o Vasco colocar jogador aí na fogueira para tentar vender, se o cara não tá jogando nada. O Vinícius não tá bem e com certeza o Gustavo Torres chega para ser titular absoluto ali da ponta direita e com certeza o Ricardo Sapinto deve saber disso e vai escalar aí o colombiano assim que ele tiver condição de jogo e também estiver registrado no BID, né? Porque o Vasco leva um tempinho para conseguir registrar os jogadores contratados e tomara que consiga resolver logo essa situação. Também do Léo Matos, né? Lateral direito, que já está aí treinando já com o elenco desde o início da semana e com certeza pode ter condições de jogo já no domingo contra o Goiás, um jogo importantíssimo que o Vasco precisa vencer o Lanterna para voltar aí a sair da zona do rebaixamento e quem sabe voltar aí a dias melhores dentro do Campeonato Brasileiro, já que o Vasco não vence pelo Brasileiro há 5 jogos, perdeu 5 partidas seguidas. É um péssimo retrospecto aí do Vasco, que piorar essa situação vai ser tarde demais e vamos brigar até a última rodada para não ser rebaixado e tomara que o Vasco tome jeito aí e com os reforços contratados a gente consiga aí ter nova vida dentro do campeonato e voltar a vencer dentro da competição tão importante para o Vasco, porque não pode de jeito nenhum ser rebaixado. Deixa aí nos comentários se te agradou a contratação aí do Gustavo Torres. A gente já falou demais desse jogador, não vou me prolongar falando demais dele, porque com certeza, como eu falei, foi um bom achado aí do Vasco, um bom reforço contratado, tanto que o Atlético Nacional nem queria que ele saísse do clube, o jogador que quis mesmo realmente vir vestir a camisa do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco formalizou mais uma proposta ao Independiente aí para comprar o Martim Benítez. Mais um capítulo da novela. O Vasco chegou nos 22 milhões de reais tão desejados aí pelo Independiente. Só que o Vasco vai oferecer uma nova maneira de pagamento e a princípio teria agradado aí ao Independiente. De acordo com um dirigente do clube argentino, o Vasco propôs pagar inicialmente 2 milhões e meio de dólares e o restante ao longo do ano que vem aí para fechar o negócio do Martim Benítez. Porque com certeza o Independiente, talvez se fosse vender ele para outro clube, talvez iria vender parcelado também. O Vasco, como tem prioridade na compra, como está no contrato do atleta, pode aí finalizar a contratação em definitivo do Martim Benítez nos próximos dias, assim que o Independiente fechar, bater o martelo e concretizar aí a venda dele para o Vasco. Tomara que o Vasco consiga isso aí, que o Independiente dê a resposta mais rápido aí e o Martim Benítez fique realmente no Vasco e por definitivo, porque tira essa agonia de nós torcedores com medo de perder o seu melhor jogador aí pro restante da temporada, que seria péssimo, já que o Vasco não tem outro meia ou não tem outro camisa 10 no elenco. Se tiver mais atualizações desse caso, vamos trazer aqui no nosso canal e se o Vasco vai conseguir ou não fechar aí em definitivo com o Martim Benítez, porque o jogador quer ficar no Vasco, o Vasco quer ficar com o jogador, então tem que bater logo o martelo aí, Independiente. O Vasco chegou no valor que você queria e com certeza pode fechar negócio o mais rápido possível para ajudar o Vascão aí a se livrar desses problemas e com certeza tentar aí resolver outras questões do clube, porque o Martim Benítez, na minha opinião, até o momento está sendo a prioridade do Vasco, já que é um atleta que caiu nas graças do torcedor e se ele sair do Vasco, o torcedor vai ficar irado. Não vou generalizar mais uma vez, como eu sempre estou falando aqui, não são todos que são a favor da contratação do Martim Benítez. Isso é só você olhar nas redes sociais, comentários de muitos torcedores vascaínos e deixa aí no comentário se você é a favor do Vasco gastar esse dinheirão, 22 milhões de reais, para contratar o jogador Martim Benítez, ou se você preferiria que o Vasco liberasse ele e tentasse aí passar o ano com o que tem, porque realmente o Vasco não iria tirar nenhum coelho da cartola. Tem o Caio Lopes, que é o melhor jogador da base, mas não chegaria para ser sim tanto titular do Vasco como é o Martim Benítez, organizador no meio campo, jogador mais experiente, que com certeza já foi campeão aí da Copa Sul-Americana e tem muito a ajudar o Vasco, caso o Vasco passe de fase, e eu acho válido sim o Vasco comprar ele em definitivo.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e comenta aí sobre a contratação do Gustavo Torres e a permanência do Martim Benítez definitivo, que está por um triz de acontecer. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudação vascaína a todos e tamo junto.